Olá, eu sou a Karina Wagner e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as minhas 7 leituras concluídas durante o mês de janeiro. E já posso adiantar para vocês que todas foram leituras que eu gostei muito de fazer, então as notas aqui variaram entre 4 a 5 estrelas e tiveram 2 livros favoritadíssimos aqui que eu gostei bastante. Foi um mês que me surpreendeu muito com as escolhas. Realmente foram escolhas a dedo, assim, mas eu fiquei muito surpresa com o desenrolar aqui das minhas escolhas e como eu gostei bastante da experiência. E são leituras que eu quero indicar para todo mundo aqui. Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essas leituras de forma que rapidamente, mas terão vídeos de cada um desses livros. Alguns já tem no canal, então quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que a maioria desses livros aqui já tenham resenhas. Então, olha aqui no box de informação que eu vou deixar linkado aqui todos os vídeos que vão saindo, tá? E se não sair algum, aguarde que daqui a pouco vai sair alguma dessas resenhas aqui que estão em breve pra sair aqui no canal, tá bom? Mas antes de continuar falando das minhas leituras, pra quem não assistiu, tem 2 vídeos aqui falando das minhas metas e projetos literários para 2022. Então, muitas dessas leituras estão sendo baseadas nessas metas pra seguir. Então, teve vídeo de 12 livros pra ler em 2022, em que eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de estimação. E também minhas metas literárias, nas quais eu menciono que eu quero ler crônicas, contos, livros de antiguidade, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Algumas eu não consegui cumprir para este mês, mas também não são metas que tem que seguir a risca mensalmente, são idealizações aí que eu gostaria de ter mais contato aí durante o ano, mas também satisfeita com o saldo aí final do mês de janeiro, como eu disse aí já logo de início. Então, para uma dessas categorias, que era ler ao menos tentar ler um conto por dia, eu escolhi logo de cara um livro aqui, que é esse aqui, que é Noites Lebloninas, do João Baldo Ribeiro. Esse escritor baiano aqui que eu adorei conhecer. É uma escrita muito gostosa, muito divertida. Já tem resenha aqui no canal. E assim, é aquele tipo de livro que você se pega rindo despretensiosamente. É um livro de contos, aqui são 2 contos que nós temos. Um é o Noites Lebloninas, que leva o nome do próprio livro, e o outro é o Cachorro Fala Fina e Sou Dono do Goberto. E são contos que se passam no bairro do Leblon, aqui do Rio de Janeiro, e em que ele fala de personagens bem caricatos, assim. E é muito divertido, porque você tem um porteiro, né? Ele escolheu o porteiro para ser o narrador, justamente porque o João Baldo, ele era baiano, mas morava 20 anos no Rio de Janeiro, só que ele não se sentia apto não se sentia confortável em falar sobre o Leblon, sendo que ele não residia aqui. Apenas um morador local mesmo poderia falar com propriedade sobre a sua região. Então, para solucionar esse problema aí, ele escolhe um porteiro que tem essa característica também, né, que é baiano e que mora também há tempos no Leblon. E nada melhor do que um porteiro para saber todas as fofocas ali das redondezas. Então são os porteiros aqui que estão conversando durante aqui os 2 contos deste livro. E aí, assim, esse livro tem 2 contos apenas porque durante o processo aqui de elaboração, o João Baldo faleceu. Então a ideia aqui, a idealização do projeto era que fosse um livro com muitos mais contos, mas apenas 2 conseguiram ser finalizados a tempo. Então, é um grande pesar isso, porque os contos realmente são muito bons, né? Os 2 contos são maravilhosos, assim, gostei bastante, como eu disse pra vocês, e eu super recomendo que vocês deem uma conferida. E isso fez com que eu tivesse mais interesse ainda de conhecer outros livros mais famosos do João Baldo Ribeiro, como é o Viva Povo Brasileiro e o Sargento Getúlio. Então os 2 já foram direto aí para minhas próximas metas de leitura, justamente com essa preocupação dele com a identidade regional, com a linguagem, e realmente me cativou logo de primeira, então foi uma ótima escolha aí para dar umas boas gargalhadas logo no início do ano. Ainda seguindo no quesito de contos, eu parti para os próximos livros, então vou falar deles de forma conjunta aqui, porque eles pertencem ao mesmo autor, que são essas 2 coletâneas que eu tenho de livros aqui da editora 34, que do Hans Christian Andersen. E essa aqui é O Patinho Feio e Outras Histórias, e essa aqui é a Seriazinha e Outras Histórias. Cada uma dessas edições aqui, elas contêm 5 contos, né, de fadas aqui do Hans Christian Andersen, e eu gostei muito dessas coletâneas, eu gostei muito desse projeto que a 34 vem trazendo. E esse aqui não são todos os contos que eles têm, né? Esse aqui são os 2 contos os 2 volumes já publicados para 34, que pretende trazer mais volumes aí, conseguindo totalizar a obra do Hans Christian Andersen. E olha aqui a edição, que coisa mais linda. Essa aqui é do Patinho Feio. E essa aqui tem os contos Polegarzinha, História de uma Mãe, A Roupa Nova do Imperador, que é sensacional esse conto, muito bom e serve para, acho que é um conto que serve para todos, assim, maravilhoso. A Menina dos Fósforos e O Patinho Feio, que é o que realmente leva o título aqui do livro.
tá? E aqui, vou tentar mostrar pra vocês um pouco aqui, tentar pegar o reflexo, mas ele é ilustrado e essa cor é muito linda. Umas ilustrações aqui bem bonitinhas, tá vendo? Olha, diagramação muito boa. E é um livro rapidinho, dá pra ler rápido, né? Então a ideia era ler ao menos um conto por dia, mas quando eu falo um conto por dia, não necessariamente tem que ser pegar um conto por dia e ler. Eu falo isso porque é como se fosse aquela ideia de tentar manter um hábito de leitura, né? Pelo menos um conto por dia, já que aqui os contos são bem curtinhos, como vocês podem ver, é um livro bem fininho. E acabei que li esse livro em um dia, né? E não levou os 5 dias aqui, mais ou menos, mas era uma forma mais de tentar organizar. E esse aqui, acho que o que eu mais gostei foi, como eu disse pra vocês, esse do A Roupa Nova do Imperador, né? Que é um imperador que gostava de se vestir com roupas caras. E aí ele tem um desfalque, são dois caras, né, que estão fazendo roupas ali sofisticadas e ele contrata os serviços dessas pessoas e essas pessoas elas fazem uma roupa aí que elas dizem que só pessoas inteligentes são capazes de ver. E todo mundo então diz que tá vendo aquela roupa, tá? E tem aquela situação muito hilária aí que todo mundo tá dizendo que ele tá vestido, o próprio imperador ele fala assim: "Não, eu sou muito inteligente e eu vou dizer que realmente, não, eu tô vestindo". Então assim, não tinha linha, então assim, não tinha nada, não tinha roupa e só uma criança no final que fala que o imperador estava nu. Na verdade, né? Ele tava achando que tava trajando ali roupas, vestimentas luxuosíssimas ali. E toda a sociedade ali, toda a região ali falava que, nossa, a roupa dele é linda, nossa, é perfeita. E que ninguém queria contradizer aquilo, né? Ninguém queria se pagar ali como se fosse burro, né, no caso. E só a criança aí, né, que dizem as verdades aí de cara mesmo, que foi capaz de falar que o imperador estava nu. Então, um conto assim super divertido, como eu disse pra vocês, e também é muito relevante, né? Dá pra vocês tirar várias interpretações possíveis. E são leituras, assim, muito gostosas. Algumas mais tristes, como A Menina dos Fósforos, O Patinho Feio, uma história que muita gente conhece, mas é muito bom você realmente ler esses contos. Eu gosto bastante de ler contos e contos de fadas, assim, são essenciais, são maravilhosos. E ainda falando de contos, o outro livro, né, que eu li dessa mesma, como eu disse pra vocês, dessa mesma coletânea, esse do Patinho Feio, ele é um livro um pouco mais antigo, 34, mas esse aqui foi um lançamento do ano passado também. O projeto deles é um pouquinho diferente no sentido das ilustrações apenas, tá? Mas o resto é igual, segue a mesma padronagem. E a seriazinha Outras Histórias, assim, também foi fantástico. Esse aqui é um pouco maior e tem os contos A Princesa da Ervilha, a seriazinha, O Companheiro de Viagem, que é um dos contos que eu mais gostei aqui, Os Cisnes Selvagens e o Rouxinol, que também é lindíssimo. Assim, olhando pro lado das coletâneas, acho que os contos que eu mais gostei foram esses aqui. Mas o conto da seriazinha, né, que inspirou a Pequena Sereia, né, e que é bem diferente, como a maioria das pessoas sabe, né, a inspiração da Disney sempre acaba sendo muito mais fofo, muito mais bonita, mas aqui o conto realmente eu gostei muito, apesar de já conhecer por cima, assim. E o conto do companheiro de viagem, assim, é sensacional, muito lindo. E o do Cisnes Selvagens e o Retinol, assim, maravilhoso. Realmente super recomendo. E olha aqui as ilustrações. Esse aqui é do Companheiro de Viagem. Não é isso? Não. Esse aqui é dos Cisnes Selvagens. Aqui, ó. Olha que lindo. E eu gostei muito, assim. E eu tô muito ansiosa que a 34 traga mais desses contos aqui do Hans Christian Andersen. Eu tenho uma outra coletânea que tá na estante dali, em que tem os contos completos dos Irmãos Grimm. Vou deixar a capinha aqui ao lado, que em breve vai ser uma leitura que eu pretendo fazer aqui ainda este ano. Então eu tô muito empolgada, porque isso aqui já ressaltou aqui. Eu sempre gostei de ler muitos contos, como eu disse pra vocês, infantis, livros infantis. Então isso aqui eu acho muito prazeroso, é muito gostosinho de ler, então a gente acaba lendo bem rapidinho. E ainda seguindo essa parte de contos, depois de eu ter lido 2 de Noites Nebloninas, os 10 aí juntando as duas edições de Hans Christian Andersen, eu parti para o Burrinho Pedreiro do João Guimarães Rosa. E olhando assim, né, tem essa capa aqui muito bonitinha, a gente acha que é um conto rapidinho, fofinho, gostosinho de ser lido. Não que não seja um conto muito bom, tá? Mas a gente esquece um pouco aquele todo que que dizem, né, sobre a escrita do Guimarães Rosa, que é uma escrita difícil,
que envolve um pouco mais de um esforço extra para tentar entender mais, porque ele usa muito neologismo, ele cria muito neologismo, né? Tanto que existe um dicionário, porque o autor de sua obra, se eu não me engano, pesquisando, ele criou mais de 8.000 neologismos. Então ele usa, assim, o universo aí rosiano, né? O cenário rosiano é o sertão de Minas Gerais. Os personagens, então, aqui são sertanejos. Então, nós temos as figuras de fazendeiros, vaqueiros, jagunços. E a oralidade, aqui a linguagem é baseada na oralidade sertaneja, com resgate aí de arcaísmos. E nós também temos junto a isso, como disse, o neologismo. Isso tudo acaba, sim, dificultando muito a compreensão, às vezes, e a leitura. Então, você não acha que vai ler na mesma velocidade. Imagina, eu tava saindo de contos rápidos do João Baldo Ribeiro e contos de infantis aí do Hans Christian Andersen. E aí eu peguei isso aqui, fui naquela coisa assim, meio que esquecendo o que as pessoas dizem aí e caí de cara nesse. E praticamente assim, eu tenho que confessar pra vocês que eu quase não entendi nada deste conto, tá? Mas eu vou conversar um pouco melhor sobre vocês, que no final eu consegui entender, mas logo de primeira foi realmente difícil, foi realmente trabalhoso isso, mas isso não quer dizer que seja impossível. Ele só requer um esforço extra para a compreensão, tá bom? E aí, falando disso aqui, né, e essa história de ler contos, eu peguei isso aqui pra ler justamente porque eu tenho este outro livro que é o Sagarana. O Burrinho Pedrez, pra quem não sabe, ele é um dos contos, é o primeiro conto, na verdade, desta outra coletânea de 9 contos, que é Sagarana. E sim, Sagarana, ao contrário do que muita gente pensa, é um livro de contos. Apesar desses contos se comportarem quase como novelas, não somente pela sua extensão, mas por terem histórias secundárias, ele ter esse foco aí nos personagens, as sub-histórias existentes aí durante aqui a narrativa. Então, aqui foi um livro que eu gostei bastante da leitura. O Burrinho Pedreiro realmente faz parte aqui depois da releitura. Então, por isso que eu tô contabilizando aqui como 2 leituras, porque sim, eu fiz uma releitura. E dessa vez, quando eu peguei esse volume aqui, em que tem um material muito bom aqui de prefácio, tem notas aqui da Valnice. Notas não, tem um material introdutório, né? Da Valnice Nogueira Galvão, que é uma estudiosa do Guimarães Rosa, do universo de Guimarães Rosa. Tem uma carta do João Guimarães Rosa ao João Condé, que é um jornalista em que revela segredos de Sagarana. E tem um pós-fácil aqui do Antônio Cândido. E eu quis escolher, né, o João Guimarães Rosa, mesmo sabendo da sua dificuldade, porque há muito tempo eu quero ler o Grande Sertão Veredas. Inclusive, é minha leitura escolhida para o mês de fevereiro no desafio de 12 livros para 2022. E eu nunca ia cair de cara na sua obra-prima, né, dos maiores escritores da nossa literatura. E cair justamente nessa obra mais imponente aí também da nossa literatura. E eu quis me preparar. E por isso que eu escolhi Sagarana, que foi sua primeira obra publicada. E na época, em 1938, isso aqui ainda se chamava Contos, reunia-se, no caso, 12 contos. Ele submeteu a um concurso literário no Rio de Janeiro, ficou em segundo lugar e ficou 8 anos trabalhando em cima dos contos, né, dos 12 contos originais. Ele modificou, excluiu alguns da coletânea e acabou ficando só 9 livros, até que ele encontrou o seu estilo. E aí sim ele foi para os outros livros. Então por isso que eu resolvi começar com Sagarana e tentar primeiramente ler nessa outra edição que eu tenho aqui do Burrinho Pedreiro, como eu disse pra vocês, porque ela tem uma fonte maior. Vocês não vão, acho que tá estourando a iluminação, tá vendo? Mas ela tem uma edição gostosinha de ler. Eu falei, vou ler nessa. Mas eu acabei depois relendo nessa e aí eu consegui entender como eu consegui, o que eu modifiquei aqui na leitura. Eu acompanhei esta leitura aqui, mas eu vou falar melhor em um vídeo somente sobre esse livro aqui, pra não ficar muito longo. Acompanhei com o audiobook, que me ajudou bastante, mas eu já vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em fazer isso. Uma coisa que ajuda é você ler em voz alta os trechos que você empaca ali, mas acompanhar essa leitura juntamente com o audiobook foi, assim, fundamental para a compreensão destes textos aqui, desses contos. E aí, relendo, sim, Burrinho Pedreiros, é um conto maravilhoso, muito gostoso aqui. Ele é bem parado no início, justamente porque aqui tem o relato da viagem de uma boiada. Então, você pesquisando depois que você lê, acompanhando também, escutando ali, a interpretação é muito boa, porque o audiobook é dessas edições aqui, né, da editora Global, assim, é muito incrível. Aqui nós temos a história do Sete de Ouros, um burrinho aí bem velhinho já, que tá lá na fazenda, descansando, só esperando a morte chegar. Só que aí os animais, ele acabam pegando o lugar que ele tá sempre acostumado a descansar, ele muda esse lugar e tem aquele ditado, né, quem
é visto, é lembrado. Então, nesse caso, o fazendeiro aí, ele vê esse animal e como ele tá precisando de um animal para um dos vaqueiros montar para fazer essa viagem com a boiada, ele acaba escolhendo o 7 de ouros para participar dessa travessia. E aí, com isso, a gente vai acompanhando essa travessia em que, pesquisando, assim, eu ainda não li esse outro livro, que é Os Contos da Cantuária, né? Em que temos os peregrinos aí, enquanto eles fazem uma travessia rumo à catedral, eles vão contando histórias, é isso que acontece. Os vaqueiros aqui estão contando histórias logo no início, e paralelamente a isso nós temos essa história aí do 7 de ouros. E depois sim, escutando o audiobook mesmo, que aí você tem a noção do que realmente está acontecendo. Então eu já recomendo de cara, a Sagarana foi um livro que eu favoritei, mas vai ter um vídeo aí em breve aqui no canal falando só disso, tá bom? E assim que tiver, eu atualizo aqui no box de estimação falando pra vocês. Mas aqui as histórias são formidáveis. Agora, terminados os contos, então acabou que Sagarana me prendeu bastante, justamente que eu fiz a releitura, fiquei com o audiobook. Então foi um livro que eu fiquei, assim, eu investi bastante, mas assim, sem pressa. Como eu disse pra vocês, são metas aí de ler ao menos um conto por dia, mas isso aí pode ser que agora em fevereiro eu leia muito mais contos e eu consiga meio que repor de janeiro. Mas sem nenhum compromisso nesse sentido, assim, meio que, aliás, sem nenhuma cobrança nesse sentido, né? Mas, assim, Sagrada realmente foi formidável o tempo investido nessa leitura. Então, João Guimarães Rosa realmente é um escritor que você tem que se esforçar mais nesse sentido. Então, não é impossível de ser lido. Quando a gente diz que é difícil, é porque ele realmente requer um tempo extra para você mergulhar. Então, essas dicas que eu dei são super valiosas e pode ser que ajude você a tentar também entrar no universo de Guimarães Rosa. E quem sabe ele aí, durante fevereiro, junto comigo aí, o Grande Sertão Veredas. Agora, indo para os 2 livros aí que eu li, então um de não ficção que eu acabei lendo foi esse aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Esse que já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de estimação. É um livrinho assim que eu gostei muito, fiz várias marcações muito lindas lá, eu falei bastante, tem um vídeo bem grande falando já sobre ele, em que ele fala realmente como cultivar. Ele não vai dar um manual assim de receita, não uma receitinha de bolo assim, como você cultivar uma vida de leitura, mas ele vai fazer apontamentos aqui, né? Nós temos coletâneas de textos aqui de alguns outros livros, então um que ele tem de crítica literária e outro sobre histórias na primeira parte, em que são esses trechos desses livros em que ele fala sobre realmente a leitura em si, e na segunda parte tem alguns trechos de cartas em que ele trocava com os amigos sobre algumas obras, sobre o que ele pensa sobre direitos de leitor. Uma coisa que ele enfatiza muito na obra aqui, que eu gostei bastante, e tem a ver um pouco com as leituras que eu escolhi, é a história de falar sobre as histórias infantis, a importância de ler histórias infantis, e que as histórias infantis elas não têm que ser escritas para crianças e sim para adultos, e todo o preconceito que se tem quando se ler história infantil. Tem coisas assim muito interessantes nesse sentido aqui. E outra coisa que ele fala aqui é que você é livre para pular. Então, se você não tá conseguindo se sentir bem na leitura, você é totalmente livre para pular a leitura. Ele fala muito como a leitura como experiência. Então, dizendo que a gente, quando tá lendo um livro, ele é como se sentisse realmente como se aqueles personagens se sentisse dentro dos personagens ali e tivesse possibilidade de experimentar sensações únicas. Então, realmente, é o que a leitura nos proporciona. Então, é um tipo de livro que toda leitora que gosta mesmo, que gosta de ler sobre livros, que gosta de ler sobre pessoas que gostam de livros, assim, é um prato cheio. Então, C.S. Lewis, ele fala com muito amor sobre a leitura, isso é muito lindo de ver. Então, fala assim que ele é do tipo que sabia de cor vários trechos de livros, e isso deve ser o fato de um hábito que ele tinha muito, que é fazer releitura. Então, uma parte aqui que ele diz que 4 dicas que ele dá aqui, como eu disse, não é uma receita, mas ele dá 4 dicas de como você ter esse hábito aqui, como reconhecer, na verdade, um leitor, né? Não confundir uma pessoa que lê assim à toa de um leitor mesmo, né? De um literato em si. E aí ele fala que uma dessas características é fazer releituras de livros. Grandes obras aí devem ser relidas, seus livros devem ser relidos. E é algo muito enfatizado aqui e que me despertou realmente interesse e reflexões a respeito desse assunto. Mas eu falo muito mais desse livro neste outro vídeo, confiro lá porque ficou bem legal mesmo.
E por fim, não menos importante, pelo contrário, o meu super favorito aí, teve Sagrada como favoritado, mas esse aqui foi assim, já se tornou um dos livros aí favoritos da vida com certeza, que é o Ana Karenina, do senhor Tolstói. E já tinha lido A Morte Ivan do Tolstói, gostei bastante, e eu coloquei como minha meta de janeiro para os 2 livros para 2022, ler Ana Karenina. E eu acabei lendo esse livro aqui, assim, ele me fisgou de um jeito muito bom. Ele é um livro bem grande, como vocês podem ver. E essa aqui é uma edição que muitos de vocês acabam não vendo tanto, porque é uma edição que saiu ano passado pela 34, que tem a tradução do Irineu Franco Perpétuo, do qual eu gostei muito dessa experiência. Eu já tinha esse livro aqui na edição da Companhia das Letras, eu tenho quase todas as obras do Tolstói, não dá pra ver aqui que tá mais em cima, mas eu tenho Guerra e Paz, eu tenho outros livros do Tolstói pela Companhia, eu gosto bastante, que era a tradução que tinha da Kozak, mas eu recebi esse livro aqui da 34 no ano passado, e eu acabei optando para fazer a leitura do Irineu, já um pouco que as pessoas acabam... É um livro, assim, uma tradução mais recente, então, normalmente quando a gente vê os vídeos aí, resenhas, estão mais focadas na outra tradução. E eu acabei optando por essa aqui, e, assim, fantástica, a leitura, assim, muito fluida. Eu sei que já é da obra em si, então a gente tem aquele preconceito, ou até receio, por ser um livro russo, por ser um livro, um grande nome clássico da literatura mundial, mas assim, não tenham medo de ler esse livro, é sensacional. Aqui é um livro aqui que você vai falar sobre a história de 3 famílias, mas podemos dizer de certa forma que é basicamente 2, né? Porque acaba que 2 delas acabam tendo um parentesco ali, né? Mas aqui a Ana Karenina, né, que leva o nome do título aqui, ela é uma das protagonistas da história. Então, aqui a gente tem a história também do Lievin, que é muito boa, que eu gostei muito, que faz um contraponto a ela. Mas apesar de muita gente também ter o lado, assim, em relação a Ana Karenina, que às vezes não acha ela protagonista, ou fica na dúvida por que do nome, o que me levou a pensar nisso é que pra mim ela é o fio condutor da história. Ela que faz a ponte aí e junta a história toda, né? E aqui temos que tanto Ana Karenina quanto o Lievin, que é um outro protagonista muito citado, eles só encontram uma única vez durante esta leitura. E aqui nós vamos falar sobre a história aí aqui logo no primeiro, né, começa com aquela frase icônica, né, da literatura, que assim, que é muito boa e realmente a gente pode dizer que se depois que você lê e refletir, você descobre que realmente ela, de certa forma, resume meio que o livro, né? Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. E a segunda logo frase, logo após disso, que lendo o material deste livro, que como eu disse pra vocês, ele tem, acho que eu não disse na verdade, né? Ele tem um material introdutório aqui, escrito por Thomas Mann, e um pós-fácil muito incrível, escrito pelo Irineu, assim, maravilhoso mesmo, e fala que tudo, assim, a segunda frase, que é tudo era confusão na casa dos Oblonsky, é a frase que o Tolstói queria começar. Essa outra frase tão icônica, né, de todas as famílias felizes se parecem, são parecidas e tal, ele colocou depois. Então, a primeira frase que ele queria realmente começar e que ele colocou na escrita foi essa. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. Séria, gente, já no que está acontecendo na confusão ali. E aqui a gente tem umas histórias sobre conflitos familiares, são personagens muito fortes, são personagens com defeitos, tem hora que você se pega torcendo para eles, tem hora que você tem raiva deles. A Ana Karenina realmente é uma personagem que te deixa muito duvidoso do que você sente por ela ao longo da narrativa, tem hora que você assim, você não chega a gostar muito, no caso assim, eu não me apaixonei pela personagem, mas tem hora que eu me sentia sensibilizada pelas angústias da personagem, tem hora que não, tem hora que dá vontade de dar uma sacudida nela. E o Lievin, assim, a história do Lievin é muito linda, a história do romance sendo construído dele com a Kitty, assim, é muito lindo. Então, assim, nós temos histórias de casais, em alguns casais já formados, e casais como na fase de formação. Nós temos, então, casos de adultérios, isso acho que a maioria das pessoas sabe, né, que a Ana Karenina aqui é comete, né, um adultério aqui, mas temos que logo no início, logo na primeira página, nós descobrimos que o irmão dela, essa confusão aí na casa dos Oblonsky era o irmão da Ana Karenina, ele tinha traído, né, a esposa. E ele chama a irmã Ana Karenina justamente para apaziguar, amenizar ali a situação e tentar convencer a esposa a não se separar dele. Então aqui a gente pode ver a traição dos dois lados. No caso, são os dois irmãos cometem adultério, mas de como que se comporta aí, quais são
possíveis penalizações da sociedade para cada um dos outros lados, né? Aqui, no caso, a mulher quer se separar e, no caso, o marido traído da Ana Karenina, a situação como fica diferente para cada um. Então eu acho isso aí muito interessante. E acaba aqui que nós temos aqui um grande novelão, no melhor sentido da palavra mesmo, tá? Não tentando de forma pejorativa nenhuma aqui. É uma leitura que te prende. Tolstói tem uma escrita muito envolvente, muito cativante. Como eu disse pra vocês, os personagens eles têm várias camadas. E eu acho que sim, que aproveitando até o que eu disse desse outro livro do C.S. Lewis, acho que é um livro que eu quero reler várias outras vezes. E olha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o quanto de marcação que eu fiz, assim, absurdamente. E se você é o do tipo que gosta de muitos babados, fofocas e tretas, esse aqui é um livro, assim, perfeito pra você. Ele não te deixa parar. Claro que tem algumas passagens aqui em que ele fala um pouco, talvez, sobre terra, sobre política. Algumas passagens aqui podem ser um pouquinho mais cansativas, mas isso aqui não perde nem um pouco, assim, a magnitude desse livro e a escrita, assim, do Tolstói, assim, sensacional. E eu tô louca aqui pra fazer um vídeo só sobre esse livro que em breve vai ter, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas leituras de janeiro. Como vocês podem ver, eu gostei bastante das leituras que eu fiz. Então, eu espero que fevereiro seja um mês também assim. E deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se as opiniões aqui que eu compartilhei batem com as de vocês. E se caso não tenham lido, se tiveram interesse em adquirir esses livros, fazer essas leituras desses livros, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo, tchau, tchau.